Encerramento desses 8 ensaios abertos e encerramento do nosso processo criativo nesse ano, a gente dá como finalizado também o projeto Por Fé Partilha Poética. A gente teve a possibilidade de receber uma série de artistas e público espontâneo também para assistir, para adentrar na nossa sala de ensaio, ver o nosso procedimento de trabalho, tomar contato com o nosso projeto estético, o nosso projeto criativo e poder fazer um diálogo, né? A gente conseguiu ouvir muito, conseguiu ter ficar muito próximo do público e poder perceber o que funciona, o que não funciona, conseguir observar a recepção dos espectadores do nosso trabalho, ao mesmo tempo que a gente partilhava da nossa experiência criativa também. Eu, Felipe, me confundo muito nesta narrativa que está sendo contada. Existe uma série de discursos que atravessam essa passagem, essa caminhada dos dois, mas algumas perguntas chaves, básicas, mesmo fragmentadas, eu não consigo nem responder. Porque eu acho que você não consegue ver relação dos elementos porque talvez a dramaturgia para vocês seja confusa, né? Então você não consegue, porque eu acho que fica muito claro. Para mim, o foco deveria estar cheio dessas garrafas, porque para mim as garrafas significam tempo. Que esse cara tá aí e que ele recebe essas garrafas e conta as histórias. Então acho que tinha que ter muita garrafa. Muita garrafa. Vários tamanhos. As folhas, por exemplo, o pomar que tá seco, né? Eu acho que tá super claro, isso não tem mais. Maçãs e tal, tem pomar seco que as folhas caem nesse lugar. Então eu acho que tem muita ligação assim os elementos. Muitas coisas que eu não consigo compreender, na primeira compreendi, isso por trabalho assim mesmo, até dentro da fala, da compreensão do momento cênico. Assim, para mim, eu acho que realmente um problema grande mesmo para onde é que o texto vai? O que é que esse texto ele vem trazer para mim como espectador? Para mim, tudo tá na metade do caminho, sabe? Mas assim, na metade do caminho, por exemplo, eles precisam de uma ajuda corporal, eles precisam de uma ajuda de interpretação, eles precisam de uma ajuda, o texto, tudo, porque tem coisa muito... Eu tô surpreso, eu fiquei feliz, mas podia ser muito mais, muito mais. A pesquisa da partitura vocal é uma coisa que assim, encontrou um caminho e ficou nesse, como se fosse, entendeu? Tem muito mais nuance que dava para pesquisar. A vida, quando ele não tá, ou você esquece ele, é uma coisa. Quando você percebe que ele tá vendo ou falando com ele, é completamente diferente. Que aí acho que é na direção, porque no texto tá... quando eu li o texto, eu achei muito claro. Aí na direção e na sua interpretação que faz. Que ela não fala com a voz, ela consegue se neutralizar, diferenciando. Bom, ele tá conversando com ela, agora deixa ele ir lá. Mas quando existe mudança de personagem, é muito legal de ver, mas é no meio do caminho. Porque parece que foi não sei se existiu uma provocação da direção, e aí eles tentaram levar até um caminho e ficou até onde eles puderam ir. Aí não houve um retorno do tipo, isso, bacana, vamos além. Parece que ficou no meio do caminho, as figuras das narrativas, sabe? Quando existe mudança de personagem, apostar na corporeidade e na musicalidade para ajudar esses personagens. É muito bonito quando acontece. O projeto é um projeto muito maior, né? Na verdade, essa peça, sendo escrita, ela vai encerrar um projeto que é uma primeira trilogia. Depois vem uma segunda trilogia que é A Brisa Terra Prometida.
Divertida, Aurora de Lugar Nenhum e De Olhos Regalados. Então, aqui é um projeto que no campo da dramaturgia está quase tudo fechado e no campo da encenação está quase finalizando a primeira etapa, a primeira montagem, para que tem muitas ainda, inclusive daqui a 200 anos. E em cada uma das peças são explorados recursos muito diferentes, né? Lá nos Sobre Meninos, Mendigos e Poetas tem uma forte influência do Beckett, dessa estrutura de 2 atos, no segundo ato repetição de tudo que aconteceu no primeiro, só que de acordo com outro olhar e com algumas informações sofridas. A segunda, numa estrutura extremamente fragmentada, só que é uma peça de trajetória do herói, de caminhada, né? Agora, esta aqui é uma peça que eu não tenho as escolhas claras, como eu tive nas outras duas. Escolhas de dramaturgia? De dramaturgia. Que ela começou a ser escrita numa provocação recebida lá na Escola de Teatro, do Roberto Alvim, né? E naquele momento a gente estava sendo provocado pelos textos do Arthur e a gente tinha acabado de vir de uma pesquisa do épico, e o épico estava muito na minha cabeça. Eu quis explorar essa coisa da narrativa, a coisa da performatividade, mas naquele momento foi um processo muito curto, de 1 mês e meio, então eu escrevi um pequeno trecho, que seria o primeiro ato da peça, e ele foi engavetado, foi experimentado de algumas formas lá na SP e engavetado. E aí esse ano eu decidi retomar e voltar a explorá-lo. E aí, certamente, muito influenciado, muito maravilhado, né, pelo contato com a experiência estética do Clube Noir, do Roberto Alvim, da Juliana Galdino, né, na dramaturgia, nesse lugar da coisa fragmentada, uma narrativa, mas que é uma narrativa diferente da narrativa que o Brecht propõe, desses personagens não personagens, né, desses atravessamentos de discursos, e no campo da encenação também muito maravilhado e também influenciado pela Juliana Galdino, que tem toda essa ideia de explorar esses procedimentos dos atravessamentos também, de ter uma torção de linguagem, não em cada frase, mas em cada palavra. Claro, que é um lugar muito pequeno, ainda estou querendo explorar isso, uma primeira tentativa, experimental. E aí todas essas coisas juntas, que realmente essas coisas não batem, são coisas muito diferentes, né? Não fica claro para vocês vendo o ensaio. Então a gente ainda está muito nesse momento de entender como é que essas linguagens dialogam. E quando eu digo nós, é quase que sobretudo eu, porque eles estão agora começando a tomar contato com isso, né? Quando eu convidei aqui há 4 meses atrás para fazer espetáculo. Então, eu ainda estou numa busca de afinação de todas essas linguagens. Os atores, então, estão nessa busca muito mais distantes ainda. Lá no começo do processo, eu trouxe um conceito para ver se esse conceito podia ajudar a nortear a encenação, que era o conceito da invasão da Legião dos Espíritos. E aí a gente criou meio que esse panorama conceitual. Então, beleza, você está aqui falando o seu texto, o espírito da rapariga. De repente vem o espírito da Dona Marininha Bexiga e atravessa, e é o espírito da Dona Marininha Bexiga que fala e depois sai. E em outro momento é um outro espírito que vai atravessar. Mas não é uma coisa, nessa ideia de espíritos, não é uma coisa metafísica, de espíritos de mortos que vem. Não é isso. É a memória dessas figuras que o sujeito teve a experiência de encontrá-lo na sua trajetória e que habita a sua consciência. Então esse espírito composto de signos de linguagem que restaram na memória de uma experiência. Filho, Espírito e Pai, três em um só mente, que extraíste do caos. No que tange ao apoio do projeto Ensaiando um País Melhor, que catapultou esse nosso mergulho no projeto Delírio de Aguardente, bem como nas oficinas do Forfé, nos deu a oportunidade de trabalhar de acordo com a necessidade de estar bastante preocupado também com a produção, com o calendário, com o cronograma, e foi nesse lugar que nós percebemos a nossa maior falha
na condição de grupo, né? A gente já, desde a primeira etapa de execução do projeto, a gente já conversou com a equipe, já falou dessa necessidade de, quando chegar o momento de fazer as apresentações, que as nossas apresentações seriam aberturas de processos, ensaios abertos e não apresentações. E nesse sentido dialogou muito mais com o cerne do projeto, né? O conceito do projeto, que é a partilha, que era não mostrar um espetáculo, como o Forfé já tem 20 espetáculos, uma série de espetáculos, mas mostrar o fazimento teatral do Forfé, né? Como o Forfé lida com o fazer teatral, embora um pequeno núcleo reduzido dentro do grupo na execução mais propriamente da coisa, mas com todos os outros membros dando suporte. E a gente encerra 2012 os trabalhos do grupo com muita alegria. É a primeira vez que a gente é contemplado com um edital significativo, como Ensaiando um País Melhor, e fizemos com o Ensaiando um País Melhor, fizemos escola, no sentido de escrever projeto, executar projeto, com todas as falhas que tivemos agora, que não teremos certamente um dia que ganharmos um PROAC, um outro projeto maior, com orçamento maior. A partir dessa escola que nós tivemos a oportunidade de fazer, nós vamos já iniciar os nossos próximos projetos com uma experiência, né, concreta na coisa. Então, deixo aqui, em nome do Forfé, o meu agradecimento ao Ensaiando um País Melhor, à equipe Velone Produções, que foi muito bacana com a gente, teve muita paciência com o nosso amadorismo ainda no que tange a produção, e o apoio mesmo que a gente recebeu. Enfim, é isso. Muito obrigado. Em nome do Forfé. Até a próxima.